Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mais uma vez fazer uma criação de estratégia utilizando o Automotrade. Inclusive eu estou aqui no meu portal onde tem um post que eu recentemente coloquei, tá? Onde eu falo sobre o Automotrade, se tu quer saber um pouco mais a respeito, tá? E nesse vídeo ali eu comento como você pode automatizar estratégias, sendo utilizando os recursos do próprio robô e também utilizando filtros de tendência, gatilhos de entrada, através de indicadores externos. Beleza? Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre bandas de Bollinger. Tá? Eu acabei de receber um indicador, tá? Na qual ele seria um indicador avançado para bandas de Bollinger, e eu vou aproveitar ele para realmente mostrar uma simples estratégia e com alguns recursos, tá? Sem ainda você utilizar mais de 90% das ferramentas que tem dentro do Automotrade, onde você pode identificar até melhores entradas, eu vou te mostrar uma estratégia, né, bem bacana, bem consistente, e você vai poder também visualizar um pouco do poder aí do Automotrader e começar daqui a pouco a ver quanta coisa você pode fazer com esse robô. Então, se você já gastou bastante dinheiro ou fica testando robô, que tu mal conhece estratégia e que às vezes ele fica limitado, eu posso te mostrar que aqui tu vai ter uma ferramenta em que o teu dinheiro não só vai se multiplicar com as estratégias, mas também vai compensar, porque tu terás uma ferramenta que não tem limite, beleza? O limite vai ser o teu conhecimento ou o conhecimento das pessoas, dos usuários que vão poder compartilhar suas estratégias. Beleza? Então, toca o like aí no vídeo, tá? Curte aí, compartilha com os teus amigos. Depois, se te fez sentido o vídeo, comenta e coloca aí uma sugestão, daqui a pouco algum indicador que você tem aí, que gostaria de ver alguma estratégia, ou alguma estratégia que você faz e quer compartilhar, e pode ver se a gente pode automatizar, criar um vídeo, ou se você quer também adquirir o nosso produto e quer saber se é possível automatizar a tua estratégia, também fica aí a teu critério. Nós também não vamos divulgar porque a estratégia é tua. Beleza? Então, vamos lá pro vídeo, tá? Se puderes, eu vou colocar no link na descrição o link deste, deste post também. Mas também vai ter o canal ali que vocês podem ver vários vídeos a respeito do Automotrader. Legal? Então vamos agora para a tela do MetaTrader 4, onde eu vou mostrar aqui o indicador, tá? Que é um indicador de bandas de Bollinger, tá? Ele nada mais, deixa eu fechar aqui. Aconteceu o que eu não queria, que era travar o meu MetaTrader, tá? Então eu vou só fechar ele aqui e abrir para não precisar gravar todo de novo. Vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês, eu acabei de receber esse indicador, tá? E ia fazer um vídeo para um cliente que acabou de comprar o robô e como ele pode brincar aí, fazer várias coisas, né? Com vários indicadores aí que tem aí no mercado, indicadores gratuitos, enfim, ou que são compartilhados em comunidades, tá? Então aqui é um indicador de banda de Bollinger, vou botar ele aqui no M5, tá? Dar um pouquinho de zoom nele aqui. Então, ele, na verdade, o que ele marca, tá? Ele marca uma... Deixa eu pegar ele mais aqui, no começo, tá? Ele marca uma banda alta, que é essa aqui, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Geralmente esses indicadores têm o que chama de buffers, tá? Ali na janela de dados, você vem ali Advanced, tá ali Bollinger, tá? Vale 2, vale 3, vale 4, vale 5. Então, começa os valores que são valores do indicador aqui e que isso a gente utiliza para automatizar, tá? Os buffers. Então ali, ó, o primeiro buffer é o buffer da banda de alta, tá? Aí o buffer 2 e o buffer 3 ele marca a banda central, tá? E depois a gente tem a banda de baixo, que é a 19.19.06, que está agora aqui, que é o buffer value 4 ali, tá? Então,
Basicamente são esses sinais que a banda de Bollinger ela disponibiliza, tá? O que você tem ali desse indicador é um range percentual, tá? Que nada mais é análise percentual do tamanho, tá? Em pontos da diferença de preço entre um e outro, entre a banda de cima e a banda de baixo, certo? Então, basicamente é isso. Então, assim, o que nós vamos criar aqui como estratégia, tá? Vou fazer uma estratégia simples e até bem conhecida, tá? Que é, se caso, tá? O sinal, o candle cortar acima da banda, nós vamos abrir venda. E abaixo da banda, do canal de baixo, nós vamos abrir compra, tá? Nada mais do que isso, certo? Vai ser um simples candle, tá? Sem nada de mensurar tamanho, enfim, nada além disso, tá? Nós vamos utilizar, tá, para fazer as nossas entradas. Existem vários recursos que a gente pode, por exemplo, olha, não quero pegar esse tipo de sinal aqui, quero pegar mais esse. Tem várias coisas que a gente pode utilizar dentro do AutomoTrader, tá? Para mapear um sinal, inclusive até regiões, né? Digamos que aqui seja a mínima do dia ou a mínima do dia anterior, tá? Tudo isso a gente consegue filtrar, mas a gente não vai utilizar nada mais do que isso, tá? E como gestão de lucro, gerenciamento, nós vamos utilizar um grid, tá? Um grid de 15 pips, em que vai ser utilizado para a formação deste grid, análise de suporte e resistências, tá? Vamos utilizar um trail que começará em 15 dólares, ou seja, se abrir uma operação, ela chegar em 15 dólares, tá? Ela vai começar um trail stop, tá? Vai botar o stop gain e vai começar um trail stop, tá? Beleza? E vamos utilizar também uma ferramenta que é o fechamento de operações quando ele chegar em suporte e resistências, tá? Beleza? Basicamente isso. Eu vou fazer um teste que eu estava gravando para o cliente aqui do dia 20 de julho até 20 de agosto, tá? 20 de agosto. Aqui é o... Opa! Deixa eu botar aqui que é o AutomoTrader, versão de setembro. Vou botar um saldo de 10 mil dólares. Eu já tinha salvo aqui o setup. Então o setup ele tem o gatilho será uma nova barra, tá? Eu vou utilizar aqui ó, um grid, tá? Um grid de recovery no H1 e vai analisar fractais, suporte e resistência de H1 para formar um grid com no mínimo 15 pontos, tá? Basicamente é isso. Vai operar das 4 às 22h30. Não estou usando filtros de horário, payroll, nada. Aqui ele vai fazer o stop gain dele, que vai ficar em 7 dólares e 50 quando ele chegar em 15. Vai andar a cada 1 dólar, tá? Eu nem botei aqui perdas parciais, perdas diárias, bloqueio do robô por perda X por dia ou por lucro, tá? Não tá com os stop loss, tá? Coloquei um take profit, certo? Em que ele vai analisar suporte e resistência. Então, tipo assim, se não chegar nos meus 15 dólares, mas antes tiver um suporte ali ou uma resistência, ele pode parar ali, tá? Beleza? Que é uma análise mais técnica, tá? E um fractal aqui, eu vou usar fractal H4, é o suporte e resistência H4, vai ser os nossos alvos, tá? Além disso, eu estou usando um fechamento de ordens, tá? Em fractais, tá? E quando tiver 15 dólares. Então, ou seja, se tiver um fractal próximo e já tiver 15 dólares, ele também
vai fechar. O meu TP pode estar em H4, tá? Mas pode ser que antes disso eu tenha ali por exemplo, no caso de uma compra, uma resistência em H1. Então ele vai analisar. Se eu chegar em H1 e tiver 15 dólares, ele pode fechar. Tá? Só que não é simplesmente tocar no H1, ele tem que passar e tem que voltar e fechar abaixo. Tá? Porque se ele passar direto, ele vai lá no H4, certo? Aí eu tenho um lucro maior, beleza? Tá? E aqui onde eu vou usar uma das funções, tá? Que é o filtro de canal. Então, como eu estou usando um filtro de barra, quer dizer, meu gatilho é uma barra, apenas uma barra, eu não estou nem definindo o tamanho para essa barra, o meu filtro dessa entrada vai ser aquele indicador, tá? O Advanced Bolide Band, onde eu vou colocar a minha banda de up, tá? O buffer 0, e a banda de baixo, o buffer 3, tá? Aqui eu tenho a possibilidade de definir um mínimo e máximo da distância entre um canal e o outro, sabendo nós que a distância ela é marcada pela volatilidade do ativo, tá? Ou naquele momento uma distância curta é uma consolidação do ativo, né? Então eu posso ainda fazer esse tipo de filtro, tá? Não estou fazendo, estou botando um valor mínimo que zero e um máximo que é muito acima, tá? Para que não tenha nenhum tipo de filtro. Ele vai aceitar qualquer volatilidade. Legal? De resto, vou passar batido aqui em todas as ferramentas que nós temos, tá? Eu vou até simular que eu estou fazendo um salve aqui. Espero que não trave. Não, dessa vez não travou, tá? E agora vamos fazer um backtest. Eu vou deixar ele rolando um pouco, tá? E para não ficar muito longo, no final, tá? Eu volto e a gente conclui. Beleza? Então, vamos lá. Bom, antes de acelerar aqui, vou deixar ele. Então aqui a gente tem o painel do Automotrader, tá? O tipo de sinal, nova barra, certo? Nosso saldo de 10K, não tem não tem as metas de fechamento, tá? Ele está aqui com o stop gain em 15 dólares, tá? Não está com filtro de notícias, se estivesse também não iria funcionar, tá? Ó, aqui ele já está dando sinal, mas como eu coloquei o filtro a partir das 7 horas, tá? Ele, ó, não, eu botei às 4, eu acho, né? Será? Agora não me lembro. Eu acho que eu deixei algum outro ligado, mas enfim, tá? Deixa assim. Não vou nem parar porque meu, meu, deixa eu fazer um pause aqui. O meu computador aqui tá travando. Até nem vou falar muito porque pode estar dando uma certa interferência. Eu só quero mostrar para vocês aqui, ó. Lembra, eu comentei que é 15 pips, tá? Então aqui, ó, eu já tenho 559 pips, tá? Se eu tivesse com um grid padrão, eu já teria aberto aqui uma ordem, aqui ele teria aberto outro, aqui ele teria aberto outro, tá? Estaria abrindo a quinta ordem aqui. E imagina, eu estaria com drawdown alto, certo? E para que eu vou abrir ordem aqui se o preço está buscando uma outra resistência, né? Então, ó, eu estou só com 28 dólares de drawdown, certo? Então, vou acelerar aqui. Importante, pessoal. Ele tem que formar uma resistência de acho que de H4 ou H1, agora não me lembro. De H1, tá? Certo? Para o quê? Essa resistência aqui ela foi rompida. Então tem que criar uma outra resistência. Provavelmente se ela fizer um outro toque aqui, ela pode abrir uma nova entrada, tá? Ó, acabou descendo e ela abriu agora a resistência, foi para lá, tá sobre uma outra resistência de H4, então tem H1 e H4 tudo no mesmo local, tá? Ó, aí ela deixou H4 lá em cima, o preço veio, né? Certo? Fez um H1, mas acabou aqui, ó, rompendo,
tá? E ele fechou aqui, tá? Beleza? O que ele deu aqui? Deu um sinal de compra fora da banda de Bollinger. E o que ele fez? Ó, ele fechou no próximo fractal, tá? Que era um suporte de H1, desde que tivesse 15 dólares, né? Ó, aqui a mesma coisa. Ele abriu e fechou no outro fractal, tá? Eu vou deixar rolar um pouquinho para vocês acompanharem. Como eu comentei, pessoal, eu não fiz nenhum tipo de ajuste, nada, tá? Por exemplo, olha, ele veio aqui e perdeu. Eu poderia colocar, por exemplo, deixa eu ver se vai dar direitinho. Vou botar aqui uma média móvel 21, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar uma média 21. Eu poderia botar uma média, por exemplo, de 21 e estabelecer um lucro um pouquinho maior, tipo 50 dólares. Aí daqui a pouco ela vem aqui, ó, tá com 40 dólares aqui, ó, e ela sobe, ó. Ela só vai descer aqui. Aí quando ela desce aqui, ela já tá com um mínimo de 40 dólares, ela fecha. Então, posso ainda fazer um setup que eu posso aproveitar muito mais, tá? As posições, tá? Além disso, tá? Como eu falei, tem diversos recursos no Automotrader. Você pode ver aqui, ó, que aqui ele tem um suporte de H4. Eu posso definir que eu quero um sinal de compra perto do suporte de H4. E ainda posso definir qual é a distância máxima do suporte de H4 para a resistência de H4 que está aqui em cima, tá? Porque aqui a gente tem uma distância, né? Quanto mais perto aqui do suporte é a zona compradora, quanto mais perto lá em cima da resistência é a zona vendedora. Eu ainda posso fazer um filtro. Eu não estou fazendo nada disso, tá? Então só realmente fazendo um testezinho assim, ó, rapidamente. Eu vou fazer o teste até o dia 30 de julho, tá? E depois eu volto no vídeo mais no final. Olha só, pessoal. Em um outro tipo de grid, nós teríamos quebrado provavelmente aqui, se nós tivéssemos um stop aí de 5%, até 10%, ele teria quebrado, tá? Teria estopado, tá? Porque nós temos aqui, ó, 2.546 pontos. Claro, isso aqui provavelmente foi uma notícia, tá? Enfim, então o que, que acontece? Com o grid em suporte e resistência, tá? Ele vai buscar agora um suporte de H1 para poder fazer o grid, tá? Então, ou seja, eu estou com um drawdown de 108 dólares, tá? De 1%. Poderia estar com uma perda de 5, 10% ou com um grid fazendo um drawdown muito grande, tá? E esse método é justamente porque há uma tendência do preço voltar e corrigir, né? Entendeu? Então ele abre menos posições. Vamos acompanhar. Ó,
Reparem aqui nesse suporte de H1, tá? Se o preço vir aqui, a tendência é ele abrir por aqui, tá? Ó, mas aí como ele veio, testou aqui, ó, já subiu para cima o suporte, tá? Então ele vai levando ali, tá? Até tocar e abrir o grid. Ó, então você viu, ó, ele já abriu o grid, tá? Ó, e abriu o segundo grid. Como o mínimo era de 15 pips, ó, aqui nós temos, ó, 600 pips, tá? Perdão, 60 pips. Então, ele faz um grid mais leve. Ó, e aí fechou nos 15 dólares. Bom, pessoal, eu vou fazer um pause no vídeo aqui e depois vou até o final, tá? Então aqui do dia 20 até o dia 31 ele já fez 443 dólares, tá? Não tenho muita expectativa que o mês de agosto foi um mês com pouca volatilidade, tá? Mas aí eu vou até o final do vídeo, daí eu volto. Interessante era vocês verem aqui como a gente pode, né, fazer uma automatização e já ver o funcionamento desses pequenos recursos que nós colocamos, beleza? Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, eu tô voltando no vídeo, mas no final, já está perto do dia 20, embora acho que dia 20 é domingo, então acho que até o dia 17 ou 18 ali ele já vai encerrar, tá? Ele tá, desde que nós paramos aí, acho que estava em quase 500 dólares, tá com 717, tá? Ele vai aparecer um drawdown dele de mais de 4%, porém um drawdown de lucro, tá? Pelo que eu acompanhei aqui, ele não passou de 300 dólares ou 3% de drawdown, tá? Esse drawdown de 4 e um pouco é um drawdown positivo, né? Ele estava com ordens de compra e foi lá em cima, só que acabou não fechando e voltou, tá? E aí quando ele voltou, ele reduziu o lucro dele em 4%, tá? Então, eu vou manter aqui. Não sei se acontece alguma coisa aqui para frente, mas foi o que eu observei até a presente data. Aqui nós estamos com 70, 90. Quase fechou. 170. Não passou de 200 dólares. Ó, fechou. Você pode ver que ele está numa região de suporte semanal, né? E aí terminou o backtest, tá? Então, como eu falei, aqui ele teve um drawdown, tá? Mas esse drawdown aqui, ó, foi um drawdown
em que basicamente ele estava aqui em 280, 290, tá? E ele chegou aqui a 490. Então, um pouco mais de $200. Chegou a $280, mais ou menos, tá? Então, aqui para vocês darem uma olhada. Então, o drawdown dele acabou ficando de 485, mas foi de lucro, tá? Uh, perdas ele teve 166, certo? Consecutivos, provavelmente um grid, né? Aí ele tem perdas e deve ter fechado em $15, enfim, tá? Então, basicamente é isso o backtest. Então, mostrar para vocês aí como é fácil você fazer uma automatização, tá? Além disso, como a gente falou, o robô tem muitos recursos, tem filtro de notícia, tem aqui a análise do percentual de movimento diário, tá? Você pode analisar quantos candles diário para trás e ele faz uma análise do movimento. Se o mercado está andando bastante nos últimos 5 dias ou andando pouco, e você pode criar um filtro em que você pode operar quando o mercado, por exemplo, já andou bastante, para não ter risco de repente pegar muita volatilidade. Tu pode pegar operações, tá, acima de 100% do movimento, da média, tá? Então aí daqui a pouco tu não corre menos riscos de pegar uma operação com muita volatilidade, porque o mercado até aquele momento já andou pelo menos a 100% da média do movimento, tá? Isso tudo tu pode ajustar, tá? Tu pode ajustar aqui para 150, tá? Tu vai conseguir observar que algumas aberturas de sessão é muito característico um determinado percentual já de movimento até a abertura. Então são coisas bem técnicas, bem interessantes que você consegue avaliar com o robô e melhorar a tua estratégia, tá? Tem aqui análise de tamanho de candles, tá? De candles que tem continuidade de sinal. Aqui que eu gosto muito, eu tenho dois filtros de nuvens que são formados por duas médias, tá? Cada um, né? Aqui você pode criar, analisar padrões de movimento através da identificação de médias móveis, tá? Além também de filtros de média, inclinação da média, uma média inclinada para cima, ela te diz que a tendência está forte de compra, conforme a inclinação dela. Tudo isso você pode utilizar como análise de suporte e resistência, de order block, tá? Análise de máximas e mínimas de qualquer fractal, desde o 1 minuto até o mensal, tá? Você pode analisar o candle anterior, né? Enfim, o candle atual. Tem um tipo de análise. Tem aqui os filtros com o uso de osciladores, certo? O filtro de canais que a gente mostrou. Se tu quer usar também, tu tem um filtro de tendência, um indicador de tendência, pode utilizar aqui também, tá? Tem já nossos indicadores de força diária, de força de momento, de impulso, tá? Aqui é um checklist, tá? É o Check Take Profit. Aqui, dependendo da tua estratégia, que tu tem um alvo definido, a gente pode filtrar, tá, esse sinal se houver uma barreira entre o teu TP e a tua entrada, ou seja, no meio dele tem algo muito forte, tá? Que tu pode ser uma média móvel, que pode ser mínimas e máximas, e pode ser aqui um fractal, né? Um suporte e resistência. Então o robô pode eliminar o sinal caso você marque e identifique algo, tá? Isso é o que? Trazer a visão do trader para saber que aquele padrão de operação, a média móvel cruzou lá na mínima top, porém tem uma média móvel de 15 minutos, de 200 período, bem no meu TP, bem entre o meu TP. Tu pode definir aqui para o robô não abrir. Legal, né? Então, ó, fechamento que eu já mostrei, os take profit, tá? A gente tem aqui, ó, a relação de risco do teu stop loss. Quando tu usar um stop loss individual, por exemplo, vai estar em pontos, tu pode definir qual o percentual de risco que você quer pelaquela quantidade de pontos baseado no teu saldo. Tu tem também o stop loss high-low, que é topos e fundos, tá? Tu pode analisar os topos e fundos e colocar o teu stop loss ali e fazer a mesma coisa, utilizar, tá, um percentual baseado no tamanho do teu stop. E pode colocar um TP baseado
na relação entre stop loss e take profit. Ah, eu não quero perder, eu quero perder um e quero ganhar sempre dois. Então tu vai testar aqui, ó, tá? Também a gente tem a parte de gerenciamentos, tá? Perdas totais, perdas diárias, lucro diário, parciais, alvo, que é o robô vai parar. Se tu quiser chegar em 10% de lucro, ele vai parar, tá? O filtro aqui que a gente tem, dias de payroll, finalizar na sexta e iniciar na segunda, com horários diferentes, tá? Vários horários aqui, ó, até 3 horários você pode operar, tá? Nós temos a formação de grid, se você quiser utilizar, tá? A gente tem o padrão, tem grid na tendência, que é botar ordem na tendência. O dual, ele trabalha com as duas ao mesmo tempo, ele faz o recovery e vai colocando ordens na tendência. E esse aqui é a mesma coisa que o trend e com o dual, porém ele é mais seguro, porque se tu utilizar a ferramenta de stop gain, tá? Ou seja, de travamento do lucro, quando ele tiver travado, ele vai colocar ordens na tendência. A mesma coisa, tá? Ele vai também trabalhar o recovery, tá? Que aí, por exemplo, é recovery. O preço começou a cair, foi abrindo ordens e ele vem subindo. No momento que ele entrar em posição de stop gain, ele vai colocando ordens na frente, entendeu? Aqui aí tem o tamanho do grid. Se tu quer a formação do grid apenas nos fechamentos de barra, tá? Aqui a parte de lotes, aqui é o gerenciamento global, que isso aqui é uma ferramenta que faz com que, se tu tem um outro AutomoTrader, você consegue gerenciar entre os robôs quem vai abrir ordem, quem não vai abrir, quem tem que esperar um, quem tem que esperar outro. Você pode trabalhar com ordens pendentes também, tá? Distância do preço e também expiração da ordem pendente, tá? E aqui basicamente é os nossos gatilhos de entrada, tá? Os sinais de entrada, que tu tem o off, que na verdade você pode colocando o mesmo número mágico de um robô que você tem alguma entrada, ou até mesmo uma boleta que você quer fazer uma entrada e quer já fazer um gerenciamento automático. Vou dar um exemplo, pessoal. Quem usa o IceFX, tá? A boleta. Tu quer abrir uma ordem e quer que seja colocado um stop loss no último topo e no último fundo. Tu pode colocar aqui ele em off, coloca o mesmo número mágico, certo? E aí tu vai aqui na ferramenta, tá? Vai aqui na ferramenta do stop loss, que é mais aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Acho que eu passei. Ó. Tá, ó. Você vai na ferramenta e pode botar aqui, ó, um high-low, tá? E aí colocar aqui, ó, eu quero olhar as últimas 10 barras, quero botar o stop loss abaixo. Então tu acaba deixando o AutomoTrader gerenciando para ti. Tu não precisa colocar o teu stop, entendeu? E ele já marca o alvo também para você. Beleza? Além disso, tu pode usar o sinal através de um indicador externo, através de cruzamento de médias, tem diversas estratégias com cruzamento de médias, tá? O pin bar, uma nova barra, cruzamentos de estocástico, estratégias de retração de barra, tá? Também aqui tem o setup 123, que é um padrãozinho de reversão, tá? E também abertura em notícias. Beleza? Então, esse é o AutomoTrader. Você pode fazer muita coisa com ele aí. É uma ferramenta que tu vai comprar, não vai gastar o teu dinheiro à toa. Beleza? Vai poder usar essa ferramenta aí, ó, com diversas estratégias, tá? E todas elas você pode tirar a melhor estratégia possível, o melhor filtro, nem que às vezes dê 3 estratégias por mês, 3 entradas por mês, e a outra dá mais 5, tá? Tu pode botar várias e conseguir que os robôs se gerenciem sem que os 10 robôs, 15 robôs abram todos ao mesmo tempo as ordens na tua conta e gerem um drawdown e tu não consiga fazer o teu gerenciamento de perdas diárias. E o AutomoTrader justamente ele é para isso, para automatizar a tua estratégia, te dar muitos recursos,
mas também fazer a tua gestão de forma automática, sem tu ter que ficar monitorando lá como é que tá o robô. É só fazer e esquecer, beleza? Espero que tu tenha gostado aí, já te peço de novo para curtir esse vídeo. Comenta com teus amigos aí, compartilha com ele, tá? Coloca teu comentário, se tu quer ver um indicador específico, a gente vê o que a gente pode criar, tá? Fala com a gente ali, tá? E te inscreve no canal, meu amigo. Até mais, até o próximo vídeo. Valeu!